Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só com quem estou aqui, Dani Ritter. Vamos falar de soft skills. Se você não sabe o que é soft skills, você tem que assistir até o final, porque isso é algo importante. O que você me diz, Dani? Essencial. Quem não tem soft skills está bem no mercado ou está ruim no mercado? Não, está fora. Tá fora do mercado? Então você vai perder? Não vai, né? Então vamos assistir aqui essa live aqui. Para quem não está nos ouvindo aqui, vai ser muito importante você entender os soft skills, que hoje eu sempre falo que isso está cortando geral, né? As pessoas não entendem o que é soft skills, não aprenderam isso na formação e fica de fora sem saber. Prática. Sofrem sem saber. Sofrem sem saber. E hoje você não precisa sofrer, você pode ter aí direcionamento sobre isso aí. Aproveitando, esse podcast ele é patrocinado pela Vitais Saúde, uma empresa de São Paulo. Eles têm coberturas para qualquer tipo de curativo e eles têm um e-commerce nível Brasil muito bom. Eles entregam para o Brasil inteiro. Para quem mora em São Paulo, entrega de um dia para o outro e dependendo da região até em 2 horas. Então é bem bom, principalmente para quem quer empreender ou quem quer trabalhar com essa parte de estomaterapia. É bem legal, muito bom. Dani, vamos lá. Quem é você, Dani? Como é que você chegou aqui? E aí, quem é você? A gente quer conhecer um pouquinho sobre você. Quem é essa enfermeira que fala de soft skills, né? Então, Éder, eu sou Dani Ritter. Eu sou primeiramente filha amada de Deus, né? Eu gosto de dizer que eu sou essa pessoa. Eu sou casada com o Leandro. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Gabriel, Davi e a Sofia. Essa sou eu. Uma mulher determinada, guerreira. Mas o que eu faço? Eu tô na área da saúde há 23 anos. Não somem a minha idade, tá? Não precisa calcular. Não precisa disso não, gente. Só presta atenção aqui. Eu tô na área da saúde há 23 anos. Eu fui auxiliar de enfermagem. E em 2008 eu me formei enfermeira. Me formei na Universidade Federal da Bahia. Hoje eu moro em Brasília, mas eu sou gaúcha. Olha que confusão. Nossa. Gente, para entender isso. Então, assim, meu esposo é militar, então a gente andou aí pelo Brasil. Você conheceu bastante o Brasil, né? Conheci bastante, morei em vários lugares. Atuei na enfermagem em vários lugares. Acre, Bahia e Brasília também. E nos últimos 6 anos que eu estive atuando como enfermeira, eu ocupei cargos de gestão e liderança. Então, eu dei aula, eu atuei em emergência, eu atuei em UTI, minha paixão sempre foi UTI, me especializei em UTI, trabalhei vários anos em UTI cardíaca na Bahia. E depois eu comecei a assumir cargos de gestão. E a gente sempre fala, né? Quando a gente vai para a coordenação, para a gestão, depois é mais difícil você voltar. Embora eu tenha voltado uma vez. Uma vez eu voltei para assistência. Mas a assistência, ela tem aquele gostinho, assim, ela é boa. Mas quando você é vacinado pela gestão, pela coordenação, você fica naquela. É legal estar na assistência, mas você está na assistência fazendo gestão, pensando o tempo inteiro em como melhorar, o macro, né? Todo o processo. E a gente precisa de pessoas na gestão pensando nisso mesmo, né? Executando. Então, acho que tudo é um processo e é o momento que você vive. Mas eu atuei em várias áreas e apaixonada pela enfermagem, e hoje eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de soft skills, ajuda enfermeiros a desenvolver as soft skills para liderar, para se posicionar com segurança na liderança. Legal. Mas aí conta um pouquinho do seu currículo, até chegar a esse momento agora, como é que foi assim? Você formou na Federal da Bahia e como é que foi? Me formei em 2008 na Universidade Federal da Bahia, depois eu fiz uma pós em UTI adulto. Fiz uma MBA, na verdade, em gestão de serviços de saúde. Quando eu comecei a ter dificuldade de liderança, vou fazer uma pós em gestão para me ajudar nessa parte que eu não sabia, gerencial, né? E aí eu fiz uma pós em gestão, fiz cursos de Green Belt em Lean Six Sigma também, para me ajudar a ter uma visão mais estratégica dos processos. Me fala um pouquinho desses. Green, tem o Black, tem... Isso. É uma filosofia, né? É uma filosofia Lean. Tem alguns hospitais que usam, eu sei que tem um Albert hospital... Einstein, acho que usa. Usa o Lean, que ele fala muito de você fazer mais com menos. Então, traz uma visão sistêmica, assim, muito, muito grande de não só de reduzir material e dinheiro, porque tudo é focado no gasto, né? Uhum. Mas também de pessoas. Olha só para você, interessante a pergunta que você fez. No Lean, lá atrás, eu aprendi isso, e até as pessoas você precisa saber aproveitar aquela pessoa, né, entre aspas, a pessoa, o talento daquela pessoa no lugar certo. E isso é soft skills. Então, a metodologia Lean, ela traz essa visão de você... Porque, às vezes, não tem aquele técnico ou aquele enfermeiro que ele é muito bom
e às vezes você não consegue ou promover ou não traz ele para uma promoção para aproveitar aquela pessoa, o talento que ele tem, num lugar mais estratégico, talvez? Essa é a mentalidade da filosofia Lean. Por isso que tem lá várias sequências de curso, né? Exatamente. Você começa no qual? Você lembra? Eu não lembro. Foi logo que eu cheguei. O último é o Black? Eu acho que sim. Eu nunca fiz nenhum, mas eu lembro das propagandas. Tem um que exclusivo para a área da saúde. Eu fiz um geral. Ah, tá. Eu fiz uma formação geral foi o Lean e o Six Sigma, né? Lean é voltado mais para essa parte de saber gerenciar os processos, é mais focado em processo, e o Six Sigma mais na parte mesmo de indicador, de finanças. Ah, entendi. Te cortei continuando. Aí você continua fazendo aprimoramentos? Tudo para me ajudar, né, na hora de gerenciar, na hora de pensar em estratégias mais assertivas. Nessa época que eu fiz esse curso, eu estava na coordenação de uma UTI de um hospital de grande porte aqui em Brasília. Então, eu tinha, assim, nada menos que 160 pessoas sobre a minha liderança, né, sobre a minha gestão. Então, eu estava num cargo mais estratégico, na coordenação. Eu tinha duas supervisoras e mais 2 líderes. Então, e pensar em todos os problemas que caem, né, no nosso colo, tanto de gerenciamento dos processos, de como enxugar os processos. O Lean tem essa filosofia de enxugar os processos. Ou seja, senão a parte técnica não roda, né? Exatamente. Ao invés de você aumentar os processos, você enxugar, otimizar esses processos para que as pessoas façam mais em menos tempo. Legal. Então, foi um desafio, assim, mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre busquei muito conhecimento, e isso me ajudou a me destacar e a ser, né, cogitada para cargos. Eu era muito boa tecnicamente. Aí eu comecei a perceber na prática que eu não era muito boa nos relacionamentos com a equipe, como líder mesmo, porque liderança é sobre pessoas. Sim. Né? Então essa foi a minha ferida, a minha dor. E assim, antes que você continue, eu falo muito de carreira para os meus alunos, né? Eu tenho um programa e a gente fala bastante de carreiras. E uma coisa que você falou que é muito interessante, que as pessoas precisam lembrar o seguinte: você investiu, não investiu? Nossa, Éder. Você comprou curso, não comprou? Muitos. Para mim, achei assim, como você formou na Federal da Bahia, achei que você saiu de lá pronta para qualquer coisa. Jamais. Nunca. Porque assim, eu sempre falo de investimento e eu tenho uma reclamação grande de diversas pessoas que reclamam do mercado. E a gente sabe que o mercado, ele sempre foi, sempre será dos melhores, dos bons. E aí a gente tem Cada vez mais. E a gente precisa de buscar essa qualificação, esse aprimoramento. Então, eu falo por mim porque é a minha vivência. Você está falando da sua vivência. Sim. Eu tive que estudar muito por fora, porque se eu dependesse da faculdade, eu poderia ser um enfermeiro, talvez ninguém nunca sabia que eu existiria. Exatamente. Talvez seria um enfermeiro de assistência, ou talvez nem tivesse conseguido emprego, né? Porque a formação em si, ela deixa a desejar. Então, eu tive que buscar. E você está contando um pouco da sua trajetória, o tanto que você já investiu, o tanto que você já estudou, para você ter ocupado o cargo que você ocupou. Então, por exemplo, se você já ocupou um cargo, digamos que, né, de alta gestão, ali, não foi porque você... Por quê? Porque por competência, porque você desenvolveu alguma coisa e teve investimento. E por que eu falo disso? Porque grande parte do público, eu penso assim, eles acham que por ter já feito a faculdade, já vai arrumar um emprego muito bom, talvez fez uma pós-graduação, antes de terminar a graduação, faz uma pós. E já acha que está bombando. Então, aí assim, acha que já fez todo o investimento e quer o retorno. E eu acredito que é diferente. Eu acho que você precisa de mais investimentos pontuais quando você identifica a sua dor, que é o que você vai falar. Por exemplo, eu tive meus problemas. Eu queria ir para docência e eu não tinha mestrado. Eu falei, o que eu preciso de mestrado, doutorado? Porque isso requer para lá, eu preciso saber de pesquisa. E você já estava num cargo que precisava de conhecer mais o outro, né? Que é a parte que você parou. Porque assim, aí são várias coisas, né? Eu comecei a entender que os processos que eu desenhava e as ideias que eu tinha eram muito legais, muito boas, consegui otimizar, enxugar vários processos, porém, né, um problema que você já deve ter vivido isso na prática, na hora da execução do processo, que a equipe precisa executar aquele processo, tinha alguns percalços.
Aí tinha falha de comunicação. Aí quando chegava lá na ponta não chegava do jeito que você desenhou. Aí tinha pessoas que não cumpriam os processos. E aí na hora, e aí o que eu faço? Eu chamo, eu abordo, como é que eu abordo, como é que eu falo? Porque assim, a gente precisa ter muito cuidado, dependendo da instituição que você trabalha, você tem que ter muito cuidado para tratar o outro. E tem aquela questão, cuidado, porque tudo eles levam para o lado de assédio moral. E eu tinha muito essa preocupação, né? Então eu sempre gostei muito de fazer as coisas muito certas, muito com qualidade, e eu exigia isso da equipe. Só que eu não sabia como exigir isso da equipe sem parecer aquela chata que fica ali com um chicotinho, sabe? Nossa, lá vem a Dani, meu Deus do céu. Não, agora eu não vou fazer só porque ela tá aqui cobrando. Então, assim, eu vivi muito isso. E é uma queixa unânime, assim, né, Éder? E aí eu trabalhei numa empresa que eu tive muita sorte deles terem esse olhar voltado para o desenvolvimento de líderes. Eles desenvolviam as lideranças. Então, eu conheci o coaching. Eles usavam a metodologia para desenvolver os líderes, entre outras metodologias, e eu conheci o coaching. Então, eu fui coach, né? Eu me desenvolvi muito. Eu comecei a perceber que existia... E aí eu comecei a estudar sobre comportamento humano. Tem 10 anos que eu estudo comportamento humano. Então, eu comecei a entender o que era a liderança. Que a liderança, ela era um conjunto de habilidades que eu precisava ter para influenciar as pessoas que estavam sobre a minha liderança. Só que quando a gente fala esse conceito lindinho, na prática não é para todo mundo que isso é fluido, que isso é legal, que isso é fácil. Tem pessoas que podem até fazer isso com mais facilidade, não foi meu caso, né? Então, assim, eu tinha muito conhecimento, eu sabia muito, eu investia muito, mas na hora da equipe dar aquele resultado, não era do jeito que tinha que ser. E aí eu muito cobrada por isso, né? Era muito cobrada da diretoria. Não, Dani, nós vamos trabalhar as soft skills. E aí eu me apaixonei por estudar o comportamento humano. Dani, eu não sei o que é soft skills. Eu tô aqui ouvindo você falar o que é soft skills. Meu Deus, estou em 2023 e não sei o que é soft skills. Isso é uma preocupação para mim? Muita gente não sabe. São as competências comportamentais. Você já ouviu aquela frase, Éder? Que o profissional ele é contratado pelo que ele sabe, pelo currículo e demitido pelo comportamento? Já ouviu? Já ouvi. Você conhece o Lars Neves, né? Lars fala. Eu vejo direto o Lars colocando isso, que ele bate muito, né? Bate muito nisso. Então, e aí e é isso. Soft skills são competências comportamentais necessárias para você conviver. E aí eu vou mais longe. A gente precisa de hard skills e soft skills. É um casamento. Não adianta investir só no hard, que é o que todo mundo faz, né? É o conhecimento. É buscar conhecimento, é aqueles certificados que eu gosto, né? Fazer os cursos, buscar muito conhecimento, porque isso é básico. Eu preciso desse conhecimento, tá? E hard skills são as competências comportamentais. E saiu um artigo agora, semana passada, acho que foi semana passada que eu li, no Portal Econômico, acho que é. 8 entre 10 habilidades exigidas pelo mercado, 8 entre 10 serão comportamentais, ou seja, soft skills. Então, por quê? Aí eu comecei a estudar, né? Comecei a ler, comecei a estudar sobre liderança e é unânime, assim, tudo converge. Eu gosto muito de John Maxwell, que é um autor que eu sigo muito. Daniel Goleman, que fala de inteligência emocional. Então, Daniel é top. Aí o que me habilita para liderar, então? O que vai me habilitar para desenvolver as soft skills? Inteligência emocional. E se você perceber, é o que nos falta. Não só na enfermagem, mas vamos falar da enfermagem, né? De um modo geral, Éder. Estamos adoecendo emocionalmente. Nós estamos com altos índices de burnout e até de suicídio, e isso vem das nossas emoções. Então, Daniel Goleman fala num livro dele que a liderança ela é uma equação, que é o conhecimento, o intelecto e as emoções. Quando eu tento liderar as pessoas somente com o intelecto, eu perco parte dessa equação. Então, a gente, para ter sucesso... Porque quando a gente fala de liderança, a liderança não é cargo, tá? Eu não estou falando aqui de cargo. Todo enfermeiro precisa liderar, não é assim? Eu trabalho na assistência, eu tenho ali meus técnicos que eu trabalho com eles. Está no nosso código de ética, né, Éder? O enfermeiro, ele é o responsável em fazer ali o gerenciamento. Às vezes tem uns que, nossa, mas como que eu sou responsável pelo que o técnico faz, né? Isso é injusto, enfim, nós somos... Então, quando eu me formo, eu querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não,
eu preciso eu vou precisar liderar. Ah, Dani, mas eu não sei liderar. Tá. E aí eu trago, isso é meu, tá? Uma premissa que é o que eu acredito, tá, Éder? Todos nós nascemos para liderar. Isso está na Bíblia, né? E eu sigo muito esse pilar, tá? Então, assim, Deus fez a gente para liderar, onde a gente estiver. Por quê? Porque o que é liderar? Influenciar as pessoas. Influenciar e para isso eu preciso conectar. Então, para conectar, eu tenho que conhecer a pessoa. Senão, eu não conecto com você. Se a gente não achar um ponto em comum. Então, como que eu vou convencer a minha equipe a fazer algo se eu não conheço a minha equipe, se eu não tenho um relacionamento com a equipe? Então, a gente foi feito para liderar. Vamos para o enfermeiro. O enfermeiro precisa ou não liderar, Éder? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a faculdade não preparou, a gente sabe que não. Assim como não preparou... Deu uma matéria lá que misturou gestão, dimensionamento... Administração. Me lembro que na minha época era administração. Administração. Ali você aprende a fazer escala... me lembro que aprendi a fazer escala, algumas coisas de contagem de material. Isso é gestão. Então, gestão é sobre processos, liderança é sobre pessoas. Então, são duas coisas muito diferentes que se complementam, você voa. Então, eu brinco que é uma asa de um avião, né? 2 asas de avião. O enfermeiro é um avião. Ele precisa das duas asas, do conhecimento e das emoções. Então, porque às vezes eu falo de mim, né? Eu tinha muito conhecimento, mas talvez algumas emoções que eu tinha me atrapalhavam até na hora de eu demonstrar esse conhecimento. Você tinha uma asa do avião, mas não tinha as duas. Eu não tinha as duas. E aí, como é que era o meu voo? Então, quando eu acertei esse voo, eu me apaixonei. Então, mais pra frente, eu fiz formação em coach. Hoje eu sou especialista em desenvolvimento de performance humana. E mais de 700 horas de coaching voltadas para business, para liderança, para comportamento, e é o que eu amo fazer. Então, eu estou sempre estudando sobre inteligência emocional, sobre como ser melhor. E isso transformou minha vida pessoal. Como mulher, como esposa, como mãe. Quando que a gente imagina que buscando desenvolver competências para eu liderar melhor no meu trabalho, para atingir uma meta que eu tenho, que é importante a gente ter, né? Quem não tem meta, quem não tem um objetivo... Qualquer coisa serve. Não acaba nem investindo na vida profissional, né? Você e eu, com certeza, você tinha um objetivo. Você queria chegar em algum lugar. Isso é importante. Então, assim, quando eu entendi que desenvolvendo as minhas habilidades comportamentais, eu acabei me comportando, né? De forma mais adequada em todos os ambientes, isso foi libertador demais para mim. Que agora você é uma influenciadora dentro de casa, do lar, dos seus filhos. Né? Você não lidera dentro de casa? Sim. É o primeiro lugar que você tem que liderar, é dentro de casa. É dentro de casa. Bom, as pessoas colocam, e vai lá no Google e coloca assim, ó, soft skills, aí aparece um monte de palavra. Ele vai lá, seleciona Ctrl+C, Ctrl+V, coloca no currículo, e aí o currículo fica atrativo, porque tem soft skills, beleza. Entra num processo seletivo, porque o currículo tem tudo que precisa ali. E a entrevista, Dani? Então, aí é que pega tudo que eu falei, né? Porque às vezes a pessoa olha só, uma pessoa que coloca lá que é proativa, mas ela é tímida, essa contra casa... Ela não demonstra. Ela não mostra, né? E aí? Aí é que entra o que eu falei. Não adianta você escrever ali que você tem soft skills se você realmente não desenvolveu. Então, é sobre ser, não fazer. É sobre quem eu realmente sou. Adianta eu dizer para você, eu sou uma treinadora de líderes, tá? Mas cadê os resultados? Quem são as líderes que você já treinou? É mais ou menos isso, né? Então, assim, essa pessoa não adianta fazer isso. Porque, Éder, conhecimento, esse tipo de conhecimento, o que é soft skills, não é o que... O conceito, né? A instituição quer. Ele não vai te perguntar o que é. Ele vai dizer lá assim, ó. Eu já recebi até, né? Outro dia eu estava comentando isso. Gente, que louco. Outro dia eu recebi um e-mail querendo que eu fizesse um teste para concorrer a uma vaga. Eu não estou concorrendo vaga, mas às vezes a gente recebe, né? Eu acho que acharam no LinkedIn. E aí dizia assim, ó, para fazer um teste comportamental. Ou seja, o primeiro passo desta instituição, era uma grande instituição, eles querem saber quem eu sou. Quais são as minhas soft skills. Para depois testar o meu conhecimento. Primeiro, eu vou ver se você tem o comportamento que eu busco e depois a gente faz o teste de conhecimento. Mas então, quando fala soft skills, que eu acho que é isso que você perguntou, né? Uhum. Então, não é sobre isso. Eu posso até dizer lá. E muita gente diz, né? Bom relacionamento interpessoal.
escutativa, eu sei, sou resolutiva. É justamente isso. O que eles querem? Enfermeiros resolutivos, mercado, né, de trabalho. Resolutivos focados em solução, não no problema, porque problema a gente sabe que vai ter. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Eu falo para minhas alunas, vocês têm que amar problemas, mudar a crença. Eu acho que o que eles não entendem é o seguinte: ninguém vai perguntar aqueles conceitos. Vai colocar uma situação assim: você trabalha na unidade de terapia intensiva de 20 leitos, é você mais outro enfermeiro e você tem uma equipe com 10 técnicos de enfermagem. A UTI está com a sua capacidade máxima e 2 técnicos mandou mensagem para você faltando. Ou seja, agora entra... Qual é a sua solução para isso? Porque você tem técnico que está trabalhando lá, você vai deixar sobrecarregado. Como é que você vai trabalhar o comportamento de líder perante aquela situação? Então, eles querem que você fale aquilo ali para mostrar o que você colocou no currículo, não o conceito. Exatamente. E eles estão fazendo isso nas entrevistas, dando situações. Eu tenho alunas que são coordenadoras, elas perguntam, eu vou fazer uma entrevista, como que eu faço? Eu ensino elas a fazerem isso. Algumas, né, além das ferramentas comportamentais que a gente tem, é trazer situações e você vai perceber, Éder, porque através da mentalidade da pessoa, ela define como ela vai se comportar. Porque o comportamento ele vem do nosso pensamento. Então, está associado. Pensamento gera sentimento e gera comportamento. Não tem para onde fugir. Então, todo comportamento ele tem um pensamento associado. O que é o pensamento? É como você pensa. Se eu faço uma entrevista e eu entendo mais ou menos como você pensa, eu vou entender como que você vai se comportar. E aí, o que eles querem ouvir? Eles querem ouvir qual é a solução que você vai dar para aquele problema. Ali você vai demonstrar a tua habilidade comportamental de resolução de problemas. E, Dani, você acredita que geralmente algumas pessoas chegam para mim e falam o seguinte: nossa, eu tô afiado para entrevista. Estudei parada cardíaca, estudei droga vasoativa, estudei monitorização hemodinâmica. Que legal, que bom, mas sabe que não vai se perguntar nada disso, talvez? Eles querem saber quem é você. Éder, como assim? Foi uma longa conversa. Não vou nem começar a conversa agora, mas assim, você está preparado para uma parte que é óbvia, mas que não é isso que o gestor de fato quer. E é louco, né, Éder? Porque isso é básico. E ele quer também. Você tem que saber, né? Você tem que ter o conhecimento. Você tem que estar... É o alicerce, o conhecimento. Não tem como. Só que o conhecimento sobre você mesmo também tem que andar junto. E aí é legal, né? O cara fez 5 anos de faculdade ou 2 anos de curso técnico, o cara estudou tudo e não estudou comportamento. Ou seja, você tem que investir nessa parte de conhecer quem é você. Quem é a Dani? Quem é o Éder? Quem é você? E aí elas empacam, né? Pelo menos todo mundo me conta assim, nossa, a hora que faz aquela pergunta, quem é você? Chega a dar um ataque cardíaco, assim. Porque a gente não tem essa, vamos dizer assim, uma cultura mesmo, o hábito de olhar para si. E é por isso que a inteligência emocional é a única que nos habilita para isso, porque ela tem 4 pilares, que é a autoconsciência, a autogestão, porque às vezes as pessoas pensam assim, a inteligência emocional é gerenciar as emoções. Não é só isso. Para eu gerenciar minhas emoções, eu tenho que olhar para dentro. Eu não lidero ninguém se eu não liderar a mim mesma, ponto. Não existe isso. Já começa por aí, né? Já começa por aí. Então, assim, você saber gerenciar as suas emoções. Eu tenho que saber quem eu sou. E aí, Éder, eu faço como? Eu pergunto para minha mãe. Você pergunta pro Google, assim, você sai mãe, de casa. quem eu sou? Não, você vai lá no Google e coloca assim, ó, pontos positivos e negativos. Então, se eles me perguntarem ponto positivo e negativo, eu já tenho a minha frase pronta. Aí eu sempre falo, você acha que você é mais esperto do que o cara que tá te entrevistando? Não, eles são especialistas nisso, né? Eles têm ali, é para ter, né? Eu já fui coordenadora e aprendi muito nesse sentido, fazendo seleções sem ferramenta nenhuma, né, Éder? A gente passa por tudo na enfermagem. Eu já fui coordenadora de fazer uma entrevista, por exemplo, para escolher um enfermeiro ou um supervisor, e vai você. Qual é a tendência e o gap que a gente tem aí? A gente tem uma tendência inconsciente de escolher alguém parecido com a gente. Ou seja, não é focado no resultado que eu preciso dar, porque o segredo é eu escolher alguém que me complemente, que tenha aquilo que eu não tenho, porque nós não somos perfeitos, né? A gente tem os nossos pontos fortes, mas nós temos os nossos pontos de melhoria também. Então, a tendência era essa. Ai, gostei dessa. Gostei dela, porque ela é o seu retrato, pode ter certeza. E muitas vezes isso pode chocar. Não estou dizendo que não, mas às vezes acontece. Então, você ter ferramentas para fazer isso. E aí eu tive a oportunidade também de trabalhar em empresas que me davam ferramentas para que eu escolhesse
a pessoa mais adequada para o cargo. E é isso que a maioria dos hospitais e instituições fazem. Quanto melhor a instituição, melhor o salário, mais testado você vai ser e mais ferramentas eles vão usar. Geralmente eles usam, tem muitas, tá? Mas a teoria DISC, eu não sei se você conhece, é a que eu uso, que é a do CIS Assessment, que ganhou o prêmio agora da melhor da América Latina. Então, eu falo, você não vai se conhecer pelo que você diz. Por quê? Porque a gente tem uma lente, né? A gente tem um óculos, a gente olha para as coisas conforme as nossas crenças. Aquilo que eu acredito. Então, eu vou, às vezes tem pessoas que têm uma imagem deturpada de si mesma, distorcida, não enxerga o potencial que tem. E às vezes ela tem um potencial para ser mais. Conhece pessoas assim? Você tá vendo que o aluno, cara, você pode voar, e o cara tá lá assim, achando que não. Tem essas pessoas, tem aquelas que acham que são mais do que realmente elas são. Então a gente precisa de ferramenta por conta disso, porque elas são assertivas. Elas mostram para você. Este é o teu perfil, é um padrão, não define você. Aí é que tá o segredo. Eu tive, né, um aluno da graduação, pensa num nerd, muito nerd, mas assim, mudo. Entendeu? Tímido ao extremo. Não mostra pro mundo quem ele é. E o tempo inteiro eu falei assim, ele entrou numa liga que eu abri na época da faculdade, falei assim, cara, vai lá, você vai liderar. E para liderar, ele falava para dentro, cara, fala para fora, a equipe precisa te ouvir, vai lá. E, enfim, resumindo, ele sabia mais que todo mundo em conhecimento técnico, mas, enfim, resumindo, todo mundo que tinha menos conhecimento do que ele, mas que conseguiu desenvolver a parte comportamental, está trabalhando. Ele até hoje não conseguiu emprego. Ele chega no processo seletivo, na última etapa. Eu cheguei na última etapa. Você já sabe o que você tem que falar. E você sabe o que você tem que fazer. Você tem que melhorar, você tem que falar, você tem que pôr para fora quem é você. Só que aí ele não passa na entrevista. Na última etapa ele não consegue. Eu falei, cara, enquanto você não melhorar, você não vai arrumar emprego. Porque conhecimento você tem de sobra. Ele tem conhecimento de sobra. Só que não consegue passar, entregar. É aí que você tocou num ponto que a gente precisa entender. Aí você está chancelando tudo que eu disse, que eu não, né? Que eu não digo nada. Que Daniel Goleman fala, John Maxwell fala sobre isso. É as duas asas do avião. Ele tem uma trava que a gente chama de trava emocional. Ele tem uma trava emocional que talvez ele não tenha consciência do que é isso, da onde vem essa trava, esse medo. Mas ele tem. Concorda? Tem. Por quê? Você está dizendo para ele o que fazer. Você é um mentor, você diz. E tem pessoas que vão lá e fazem. Não é assim, Éder? Você consegue que ela vá... faz assim, ela vai lá e faz. Beleza. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, ela tem um bloqueio emocional ali, que precisa entender o que é. E essas pessoas precisam trabalhar o autoconhecimento delas. Porque existem ferramentas que a gente pode... O coach traz ferramentas que a gente consegue destravar. Claro, eu não estou falando aqui de doenças mentais. Não estou falando aqui de pessoas... Estou falando de pessoas normais. Porque trava emocional, eu tenho. Você tem. Nós todos temos. A gente está atento trabalhando isso. Mas a gente consegue destravar algumas coisas que são simples, que não necessitam de um próximo passo, né? Que não for uma doença, não for uma patologia, a gente consegue com inteligência emocional. Mas isso é legal. A gente consegue identificar, sabe o caminho, a pessoa só precisa seguir aquilo ali. Eu tenho alunas, Éder, que a gente chama, né? Eu chamo carinhosamente, tem um perfil que é a boazinha, né? Que é essa. Ela sabe muito, mas ela tá ali caladinha. Às vezes ela tá lá, ela quer levantar a mão para dar a opinião dela, mas ela não dá. E eu tenho alunas que eram assim e agora estão voando, conseguem se posicionar. E a gente entra no posicionamento. O que é o posicionamento? É a maneira que eu uso o meu conhecimento, o meu comportamento, é a maneira que eu me coloco no espaço que eu ocupo. Qual é o meu espaço? Enfermeiro. Quais são as funções do enfermeiro? Gerenciais e de liderança. E procedimentos e tudo que a gente sabe. Então, quando eu me posiciono como enfermeira, eu estou ocupando todos esses espaços, concorda? Sim. Então, é sobre isso. E o posicionamento é um comportamento. Então, se eu tenho um monte de conhecimento, mas eu não consigo demonstrar, não sei me vender. Vamos usar essa palavra. Eu amo essa palavra. É vender. Gente, é venda. Quando eu comecei também a empreender, eu tive que estudar muito.
né? Como se vender, como me como posicionar. Falar que seu produto é bom. Como falar do meu produto, que o meu produto que eu vendo o tempo todo. Nós nos vendemos o tempo todo, até quem diz, não gosto, não. Você está se vendendo numa entrevista, você tem que se vender. Então, na aula que eu passo aqui de entrevista, porque no programa que eu tenho, eu ensino ele a se vender. Falando, cara, você tem que se vender. Vamos lá, vou dar o exemplo que eu acho que o aluno tem mais, assim, a ferida do aluno é o seguinte. Éder, só trabalhei em home care até hoje, não sei o quê, nunca consegui ir no hospital. Falei, cara, para de chorar, vamos embora lá. Você trabalhou em home care? Trabalhei. Qual o perfil do paciente? No paciente tinha traqueostomia, ventilação mecânica, tinha GTT, bomba de infusão. E falou. Cara, você trabalhou com paciente crítico. Sim, você trabalha com paciente crítico. A diferença é que o paciente não é instável, ele é estável, está no domicílio. Agora vamos lá, como é que você vai se vender em uma entrevista? Então você tem que se posicionar, você tem que se vender como uma pessoa que sabe atender o paciente crítico. E não ficar falando home care. Aí você fala home care, diminui o que você faz e o potencial que você tem. Então eu consigo destravar pegando o que ele tem de bagagem e colocando ele num patamar de uma pessoa que trabalha no hospital. Você consegue fazer ele pensar diferente sobre aquilo que ele faz. Você muda a percepção dele e ele muda aquilo que ele acredita. E aí ele consegue falar. É isso que você faz. Porque eu posso olhar para o home care. Agora, quando eu trabalhei com home care, Éder, eu me apaixonei pelo home care. Eu digo, gente, o enfermeiro tem que ser muito bom, o técnico tem que ser muito bom, ele está lá sozinho com o paciente. É diferente. Olha como você pode vender isso, né? Então, é o como fazer. Aí a pessoa olha, nossa, é mesmo, eu sou bom, olha o que eu fiz. E aí ele traz um empoderamento e aí, com certeza, ele vai passar isso na hora da entrevista. Eu já ouvi especialista de RH falando isso e eu sempre falo isso e é o que eu acredito, é sobre o sangue no olho, sabe? O entusiasmo. Só que o entusiasmo, ele só vem, eu só vou conseguir me vender se eu realmente acreditar naquilo que eu tô falando. Eu gosto de fazer a pergunta para eles assim, por que eu devo te contratar? Eu falei, cara, é agora, cara. Eu falo para eles o seguinte, imagina o seguinte, você tá no jogo de futebol, você pegou a bola, passou todo mundo, tá o seio goleiro, o gol daquele tamanho. Cara, você tem que chutar para fazer gol. O cara te fez a pergunta da contratação. Por que eu devo te contratar? Aí você vai falar porque você está desempregado? Pronto, chutou para fora. Chutou para fora. Ou chutou devagar, o goleiro perdeu o pênalti. E eu falo assim, gente, é uma pergunta, assim, cara, uma pergunta dessa aí você tem que estar assim, vibrando para responder. Afinal, que bom. Por que você deve me contratar? Então, aí é o momento dele... Né, dele assim, se vender. Dele se vender. Eu sou um técnico de enfermagem. Cara, como é que você se vende? Porque é o seguinte, o que eu sempre... tento conscientizar. Você está vendendo a sua mão de obra, porque você não aprendeu isso na sua formação. Você está se qualificando para ser um profissional, mas você, quando vai fazer um processo seletivo, está se vendendo. Você vende a sua mão de obra, o seu serviço, como técnico de enfermagem, como enfermeiro. Agora você tem que saber como você se vende. É porque eu acho que a maioria acredita assim, você entra na sala lá, né, na seleção, tá aquele monte de gente. Aí você já olha assim, nossa, tem mais experiência que eu. Nossa, aquele ali eu conheço. Começa o boicote. Né? Você começa a se comparar, né? Aí ali você já vai murchando. E com certeza isso já vai reverberando na tua postura corporal. A gente não tem essa autopercepção, mas quem conhece assim, vendo, né? A gente já consegue ver que a pessoa vai murchando, ela vai abaixando na cadeira, ela vai... Aí na hora de falar, ela quase que não sai, assim, porque ela já tá meio que envergonhada daquilo ali. Então, assim, é olhar para si mesmo, não tem jeito. Se comparar com os outros ali, a comparação acaba com você. E como você falou, não tenho a experiência, mas o que eu tenho? E eles não sabem, o quanto é legal, e eu já fiz muita seleção quando estava em cargo de coordenação, como te falei. E, Dani, você escolhia pessoas sem experiência? Adorava, total, mas ela tinha que ter uma coisa: sangue no olho. Tinha uma pergunta que eu fazia: de 0 a 10, o quanto você quer essa vaga, essa oportunidade? Aí eu me lembro que uma me marcou muito, essa menina, ela disse 11. E aquele 11 dela, Éder, ela me disse não só com a voz. Não é só tipo 11. Não, ela me disse com sangue no olho. Ela me disse com toda a comunicação não verbal dela. E eu disse, é ela que eu quero. E foi assim a minha contratação mais certeira. Porque eu não tinha nessa época, ferramentas, né? Então era no olhômetro. Mas eu já tinha esses poucos conhecimentos sobre comportamento. Então eu fazia perguntas muito aleatórias para eu entender quem é aquela pessoa, como ela se comporta diante de 1000 coisas para fazer. Era uma UTI, era 1000 coisas para fazer. Como ela lida com uma pessoa difícil? Como ela lida quando o técnico diz não vou? E que entra, né?
E como ela lida com o médico quando ele é aquele médico que dá um grito? Então, é sobre isso. Soft skills é sobre isso. É como... A gente não muda os outros. Você escolhe, né? Às vezes você escolhe até onde você vai morar, mas não escolhe os vizinhos. Você pode até querer escolher o emprego. Geralmente, o primeiro a gente não escolhe mais. Chega um momento que a gente escolhe, né? Quanto melhor eu for, eu vou escolher. Vou ter essa possibilidade. Mas eu não escolho os coleguinhas. Eu não escolho quem eu vou conviver. Então, a gente tem que deixar o milindre de lado, a vitimização de lado, sermos protagonistas e entender que eu vou ter que lidar com todo tipo de gente. E aprender a lidar com gente é essencial, porque senão quem adoece? Eu, porque eu retenho tudo. Eu começo a trazer tudo pro pessoal. O médico gritou comigo. Aí eu falo isso para minhas alunas muito. Tá, gritou com você, a pessoa só dá o que tem. Se ele gritou, é o jeito dele. O que é meu nisso? Qual vai ser a minha reação diante disso? O que você absorve disso, né? Por que você deixa acabar com o seu dia? O normal é isso, né? É a gente deixar que aquilo estrague o nosso dia inteiro, acaba com a nossa performance. Geralmente é assim. E é muito complicado mesmo, mas é sobre isso. E as instituições querem pessoas assim. Então, que saibam se vender, se posicionar, entendeu? E aí eu sempre falo, beleza, a pessoa foi contratada, Dani. Pela sua experiência, pelo que você já passou, não existe um tempo certo para uma pessoa ser supervisora, certo? Isso depende de cada uma. Na nossa experiência na enfermagem, eu sempre costumo dizer que é muito fácil se destacar na enfermagem, tá, Éder? Muito fácil. Posso dizer por quê? Eu posso estar errado, mas eu posso dizer. Pode, diga. Infelizmente, tem muita gente ruim. Mediocridade. Faz só o básico ou nem isso. Mediocridade, a maioria. E vamos entender mediocridade. Não tô xingando ninguém, né? Você sabe. As pessoas que estão ouvindo podem não... né? É na média. Pessoas médias. Aquelas que às vezes fazem só o básico. Tem aquelas que não fazem nem o básico, a gente sabe disso. E aquela que faz além, ela se destaca. Então, é muito fácil, né? E a gente acaba se destacando e não tem... Meu marido fala muito isso. Nossa, vocês da enfermagem, vocês ocupam cargos muito cedo. Porque a gente necessita desses cargos e é uma oportunidade que a gente tem de crescer, né? Então, eu não preciso estar pronta para assumir um cargo, mas eu preciso... vai botando o chão, eu vou botando o pé. Eu preciso ir me preparando no caminho. Eu acredito nisso. Estar atenta, porque... Vamos tocar em outro problema que eu falo sempre, tá, Éder? A maioria dos enfermeiros, eu diria que 98%, porque eu converso com enfermeiro todo dia, assumem cargo sem preparo. E aí, assumir esse cargo sem preparo para lidar com pessoas, você sobe de nível num cargo. Sobe. Você vai ter uma equipe em que nível? De responsabilidade, de mais, né? Você vai ter mais responsabilidade e você é responsável em desenvolver essas pessoas agora. Você tem mais pessoas sobre sua coordenação. Antes você tinha o seu plantão, ali X número de técnicos, agora você tem uma equipe. Então, isso acontece com a gente e a gente não busca preparo. E aí a gente acaba adoecendo, porque a gente se cobra de uma coisa. Eu falo, você correria uma maratona sem treinar? Acho que os primeiros 100 metros já ia começar a dar aquela dor ia aqui. Morrer, ia aquela dor de facão, né? Você se jogaria num mar revolto assim por querer, sem saber nadar? Não, então é sobre isso. A gente vai sem preparo. O problema não é ir sem preparo. É continuar. É continuar sem preparo. Porque ir sem preparo a gente tem um leque de possibilidades na enfermagem. E geralmente quem se destaca ali, vou chamar para supervisão. Só que quando eu faço isso agora, hoje com esse conhecimento que eu tenho, eu vou preparar essa pessoa. Eu preciso preparar essa pessoa, porque ela vai dar um próximo passo. Então, a gente tem muitos líderes despreparados, Éder. Eu tenho os dois lados. Eu tenho alunas que elas são da assistência, se preparam para a liderança, porque elas têm as dores delas ali. Elas querem se posicionar, querem alcançar cargos, né? Elas estão se preparando, mas elas batem a cabeça no teto, muitas vezes, com líderes que não têm uma mentalidade de líder. E tem aquelas que se destacam, acabam sendo... coordenadoras, tem aquelas que estão trazendo as coordenadoras, que conseguem influenciar através da mudança delas. Então, assim, a gente sabe que isso acontece muito na enfermagem. Infelizmente, nós temos líderes aí que as soft skills delas tá deixando a desejar, não sabe tomar uma atitude e resolver um problema. E aí a gente tem muita equipe doente por isso, né? Porque muita equipe doente por tem isso. Muito coordenador que não coordena, ele simplesmente dita. Exatamente. E aí adoece todo mundo. E ele adoece também, viu, Éder? Ele adoece também.
ele se sobrecarrega, geralmente quem é o que dita, assim, que tem esse perfil, isso é um perfil de comportamento, ele não tem consciência, mas ele é um líder que ele acaba trazendo tudo para si, ele adoece também. Então, ele adoece e ele leva junto a equipe inteira. Aí tem lá burnout, tem o índice de absenteísmo, demissão. E você já viu, você já deve ter visto, né? Que 85% das pessoas, elas pedem demissão do líder. Por conta dele. Por conta dele. Nem é por conta do cargo. Não é por conta, porque trabalho a gente sabe, se engana quem acha que vai para enfermagem, não vai, vou mudar vou trabalhar no posto porque vai ter menos trabalho. Não. Né? Bom, aproveitando, Dani, vamos falar do nosso parceiro aqui, né, da Vitais Saúde. A Vitais Saúde, ela é uma empresa que está situada em São Paulo. O pessoal lá me chamou para fazer uma parceria para divulgar, e eu achei legal a forma, porque eles trabalham com todas as marcas de curativo, e a gente tem colegas que estão terapeutas, né? Tem colegas que estão empreendendo aí, que precisa, e a gente sabe que hoje para empreender é um pouco difícil quando precisa de grana para insumos. E com a Vitais, inclusive eu sou aqui de Brasília, eles são de São Paulo, fiz uma solicitação de um kit, eles enviaram para mim, chegou em 2 dias e meio, tipo 3 dias. Super rápido. Então, por exemplo, se você não quer fazer um grande estoque, você pode comprar semanal, enfim, seria bem legal. Então, para quem tiver interesse, está nos ouvindo aí, entra no site deles, www.vitaisaude.com.br, e o Instagram é @vitaisaude. Bom, Dani, quando a gente fala desses perfis, desses coordenadores, dessas pessoas assim, eu mesmo já quis não pertencer a uma instituição por conta de supervisores, porque assim, não tinha conversa, ele errado, ele estava certo, ele certo, ele estava certo. Tipo assim, e você nunca tinha voz, e você percebia algum tipo de erro pela sua competência, mas ele queria que o dele estivesse certo e depois dava errado, então faz o seu jeito, já que o meu deu errado. E assim, isso é ruim, porque você não quer você não quer um tapinha nas costas, mas é um reconhecimento pelo seu trabalho. Se você me confiou o cargo, então deixa eu exercer meu cargo, não me oprime no que eu não tenho que fazer, e dê liberdade para que eu possa trabalhar. Quando isso não acontece, a equipe adoece. E aí... aí entra o líder, ele precisa saber, né, o coordenador principalmente, ele precisa saber lidar com todos os tipos de pessoas. Aí tem o jeito dele, no caso você falou essa pessoa, né, que só ele tá certo, ele precisa olhar para ele, porque enquanto ele não olhar para ele, nada vai mudar. E quando eu faço o exercício e com ferramenta de olhar para mim, consequentemente eu vou olhar para o jeito dos outros. Cada pessoa é única, então a gente aprende, né, que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Mas na verdade a gente tem que tratar o outro como ele precisa ser tratado. Porque se eu tratar você como eu gostaria, talvez eu não faça a você o que você precisa, porque você não é igual a mim. Faz sentido? Sim. Então, assim, eu preciso entender isso. E esse tipo de líder é sobre isso. Ele não flexibiliza o comportamento dele, porque justamente ele é aquela pessoa cabeça dura. E é o tipo de líder, Éder, que ele tá fadado ao fracasso hoje no mercado, tá? Não sei quando a enfermagem vai chegar nisso, mas eu acredito que sim. A gente traz aí 4 tipos de lideranças, e todas as lideranças são efetivas quando trabalhadas. Então, esse líder carrasco que a gente tem essa cultura de que é o único líder que existe, carrasco, vamos dizer assim, o mandão, o inflexível, ele tá perdendo espaço. E assim, uma coisa, Dani, você tem bastante experiência nessa parte de coordenação, de gestão. Uma coisa que eu percebo, e eu gostaria até de confirmar com você, grande parte das pessoas que subiram de cargo sem preparo técnico para o cargo, eles querem vencer no grito. Porque assim, eu não quero que ninguém descubra que eu não tenho. Eu vou falar mais grosso, vou falar mais alto, tem que prevalecer o que eu falo para, enfim, se me apertar muito, não, tá errado, eu não quero ouvir. Mesmo que ele sabe que a pessoa tem razão, porque ele não tem aquele conhecimento, mas ele não vai dar o braço a torcer, porque eu tô no cargo, eu que tenho que... É isso, geralmente pode não ter o conhecimento todo, mas eu acho que a humildade, né, isso faz parte do caráter da pessoa. Eu quando ocupei o cargo de coordenação no hospital aqui em Brasília, eu fui para um hospital de grande ponta, assim, com tecnologias que eu não conhecia, e eu estava na coordenação. Então, humildemente, eu dizia, vem cá, me ensina aqui, não sei. Então, eu acho que você tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade. Quando você tem essa arrogância, esse orgulho, você não busca aprender porque você acha que você está certo. Para que você vai aprender?
né? Você acha que você é a certa, mas na verdade isso é uma máscara que a pessoa usa, é um muro que ela coloca entre ela e as outras pessoas, justamente para as pessoas não descobrirem que ela não sabe, que ela não é tão boa assim. E ela não quer perder o cargo. E ela não quer perder o cargo. E aí ela acaba perdendo muitas vezes, né? Pessoas competentes, por medo às vezes de alguém ficar no lugar dela. Eu escuto muito isso. Ah, minha líder, acho que ela tá achando que eu quero o lugar dela, Dani, não vou fazer isso. Não, calma. Não. E tem essas pessoas que acham isso. Mas assim, cara, se a gente focar nos outros e não focar naquilo que a gente quer e tá no teu coração isso, você quer puxar o tapete de alguém? Não, então pronto. Se a pessoa não consegue perceber a tua intenção, talvez seja uma debilidade dela e não sua. Uma coisa que eu falo, Dani, pros alunos, é assim, eu sempre gosto de algumas polêmicas, assim. Uma polêmica que eu gosto é a seguinte: uma coisa boa que existe chama-se demissão. Tem vezes que a pessoa é demitida, fica chateada, talvez aquele lugar ela não ia crescer nunca, porque tinha gente que não gostava do potencial que aquela pessoa tinha. Então, o hospital tem muitos, como o hospital é muito grande, tem muitas áreas, então tem algumas pessoas ocupando algumas áreas que, por algum momento, aquela pessoa caiu de paraquedas, ela não se posicionou, ela não se qualificou, ela mantém sem conhecimento, arrogante, e quando chega uma pessoa que ela lidera, né, um liderado dela ali, que começa a ter muito conhecimento daquela área ali, começa uma certa implicância. E aí aquela pessoa é demitida e fala assim: mas o que eu fiz? Falou que eu não tinha perfil. Na verdade, foi uma desculpa esfarrapada que foi utilizada, porque você tinha muito perfil. Você tinha tanto perfil que você estaria melhor do que quem estava ali na supervisão. E se você foi demitido, cara, que bom, aquele lugar não era para você. Ele você fica doente, né? Talvez a pessoa não entende naquele momento, porque a gente fica chateado, não, pô, fui demitido, e agora? Minhas contas, né? A gente pensa no todo aí, mas a questão é, cara, pensa, descansa uma semana, né? Depois volta cabeça para frente. Eu sempre falo sobre isso, assim, Éder. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se aconteceu, pode ter certeza que tem algo muito melhor te esperando. Agora, claro que a gente não quer passar por isso. Né, ser demitido, principalmente, Éder, eu vou mais longe. Acontece isso muito que você está falando, realmente pega implicância, e eu falo muito isso aos meus alunos. Você está preparado para aprender a se posicionar e de repente ver que esse lugar não serve para você? Porque se você bate a cabeça no teto com um líder que não te ajuda a crescer mais, não é mais ali o seu lugar. Então, entra aí o líder despreparado, e muitas vezes esse profissional, a queixa que eu recebo muito é: eu não recebo feedback. Não tem uma avaliação de desempenho. Tem uma vez no ano, que aí despacha tudo que você fez e mais um pouco. Tem coisa que você nem lembra. Nossa, roupa, né? Lava roupa suja ali, tudo. Não tem um processo de desenvolvimento de pessoas, de feedback, de avaliação de desempenho, que são coisas diferentes e as pessoas acabam misturando tudo. Então, assim, é isso. E pode acontecer, de verdade. Demissão pode ser a melhor coisa que acontece na sua vida, naquele momento. Eu estava num hospital da Asa Sul, não vou falar qual, e eu lembro que um colega enfermeiro, né, chegou para mim e falou assim: Éder, não seja o único certo no meio de muitos errados. Na hora eu ouvi muito isso, Éder. Na hora eu falei assim: ué, mas não entendi. Ai, aí, do segundo plantão, fui chamado pro RH. Você poderia passar aqui no RH? E aí foi desligado porque eu não tinha perfil. Então, assim, eu nunca... E você sabia qual era esse perfil? Alguém te chamava, te dizia, trabalhava, te dava feedback, te sinalizava? Pois é. Entendeu? Então, ou seja, o que eu percebo... Hoje eu entendo que na época eu não entendi, fiquei frustrado, né? A gente fica mesmo. Uhum. E hoje eu entendo. Eu cheguei querendo mudar as coisas, fazendo certo. Olha, isso aqui não, a gente tá errado, tem que fazer desse jeito. Então, ou seja, eu queria fazer o certo, porque o paciente não pode pagar por um preço, sendo que aquela instituição tem condições de oferecer uma assistente de qualidade. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a incomodar. Teve uma enfermeira que trabalhava lá e falou assim: nossa, você tem a idade do meu filho. Você é um bebê aqui na UTI. Então, ou seja, esse era o nível dos enfermeiros que dividiam plantão comigo. E não aceitavam que você sabia mais, se colocar mais, trazia coisas novas. Entendeu? E assim, isso foi acontecendo e assim, o ambiente não era legal. Por quê? Porque numa UTI que tinha 3 enfermeiros, aí mais 2, os 2 eram implicados comigo, então quem estava do meu lado? Não tinha. Então, ou seja, hoje eu entendo que aquela demissão para mim foi boa. Porque não teria crescido lá, teria ficado... Não teria. Eu teria enxergado a enfermagem de uma forma que muita gente enxerga hoje, que é uma enfermagem que, né, ruim, uma enfermagem assim. Eu enxergo uma enfermagem diferente, eu enxergo assim.
tem lugares bons e ruins. A gente talvez cai de paraquedas sempre os lugares ruins para a gente aprender a estar num lugar bom. Você tinha alguma coisa para aprender ali. Aí você é um profissional que investe muito em conhecimento, que você investiu, você tinha conhecimento porque você buscou, porque você investiu tempo e dinheiro para ter esse conhecimento, se depara num ambiente onde as pessoas não querem o mesmo que você, ou seja, ele vai mudar as coisas, vai tirar as pessoas da zona de conforto. Sabe aquela frase, aqui a gente sempre fez assim, ou nunca deu certo, ou sempre foi assim e sempre deu bom, e não querem melhorar? E aí você tem duas opções. Ou você consegue trazer essas pessoas junto com você, ou você sai. Porque não dá pra você entrar Não dá pra você parar de crescer, porque os outros não querem crescer. Então, tem os dois lados, sabe, Éder? A gente não pode engessar, porque cada um vai viver uma experiência. Cada um vai viver. O importante é a gente entender quem a gente é, entender as nossas habilidades, os nossos pontos. Não, eu tô certo. Não é porque a fulaninha que tá aqui há 20 anos tá dizendo que não, Então, porque às vezes essas pessoas fazem você duvidar de você mesmo. E assim, e foi bom porque eu saí de lá, já tinha entrado no mestrado. Eu tinha entrado na minha cabeça, né, que eu não tinha nem planejamento de carreira, não sabia nem o que era isso. Eu acreditava que eu ia entrar na carreira de auditoria. Aí eu entrei na terapia intensiva. Aí eu entrei para a parte de mestrado, que depois me possibilitou fazer o que eu mais gosto, que é dar aula. Ou seja, hoje eu entendo. No dia eu não entendi, né? Fiquei chateado. Mas hoje eu entendo. Então, e hoje, quando eu oriento o aluno, quando o aluno chega mandando mensagem para mim, tô desesperado, fui demitido, eu falei, cara, relaxa. Só que no momento daquele relaxa que você fala, não significa muito. Mas depois ele entende, não, realmente. Né? Tudo teve um tempo para outra coisa se encaixar. Isso faz parte do processo, né, Éder? Eu acredito muito que isso, no teu caso, ele te encaminhou para onde você tinha que ir. Sim. Se isso não acontecesse, talvez tu tivesse ficado lá, né? E sabe o que é uma coisa... Seria o quê? Você seria o que você é hoje, se isso não tivesse acontecido? Jamais. Então, você entende que tudo tem um propósito? Não tem jeito, existe uma coisa que é falado o seguinte, né? O que a gente faz aqui, a gente paga, né? E eu nunca pensei nisso, mas aconteceu. Eu dava aula numa pós-graduação e um dia, num módulo que eu fui ministrar a aula, tava lá os 2 enfermeiros. Os que eram teus colegas. Eu dando aula para eles. Uhum. Oi, Éder, nossa, quanto tempo! Enfim, né? É sobre isso. E assim, aquele dia, assim, foi assim, meu melhor módulo. Foi assim, cara, não que fosse uma vingança, mas assim, nossa, eu tava certo. Eu tava crescendo e eles não queriam que eu não crescesse. Eu cresci tanto que eu fui professor deles na pós-graduação que eles estavam fazendo. Então, ou seja, isso só mostrou realmente que uma coisa que eu sempre falo. Avião grande não pousa em aeroporto pequeno, cara. Se chegou um momento que você não cabe naquele local... Você não vai caber mais ali. Ou você fica pequenininho, igual os outros, é como eu falei. Ou você se rende a essas pessoas, ou você traz com elas, ou você parte para outro lugar. É processo. É processo. Ninguém sai da faculdade grande sabendo tudo, sabendo liderar, tendo todo o conhecimento, toda a habilidade. Não. Era o sonho. Era o sonho, quem dera. Mas dá para acelerar o processo, né, Éder? Eu tenho certeza que os teus alunos aceleram o processo. Os que são inteligentes, né? Sim. Procurar a gente e consegue. Exato. Eu falo isso para minhas alunas. Dá para você aprender daqui a 10 anos? Eu tenho aluna que tem 30 anos. Eu tenho aluna de 30 anos. Eu falo isso e eu fico com muito orgulho. Assim, 30 anos na enfermagem e está desenvolvendo a liderança. Está fazendo... Nossa, nunca eu consegui isso. Agora eu quero. Não, o que eu tive assim de impacto... Acelera o processo. A gente falando de acelerar, de impacto, né? Na época que eu fiz minha faculdade, eu lembro que tinha uma professora muito top, que ela foi assim, meu espelho. Eu espelhei nela, falei, nossa, que professora boa, quero ser um profissional boa igual ela. Trabalhou não sei quantos anos no Albert Einstein em São Paulo, enfim, muito boa mesmo. Hoje ela é doutora numa federal lá em Minas, né? Aí outro dia ela comprou um curso meu. Eu, ué? Aí, nossa, Éder, que didática maravilhosa, que bom, aprendi muito com você. Olha aí. Aí naquele momento eu falei assim, gente, como assim? Eu sempre espelhei nela e ela comprou um curso meu. Uau. Depois ela comprou um outro. Ele falou assim, não, Éder, você é minha referência. Aí eu falei assim, como? Sendo que ela era... Sabe quando você não consegue assim? E é legal, né? Sim, é o momento, né? Sim, é muito legal. O mundo gira, né, Éder? Uma hora eu preciso de você, outra hora você precisa de mim. Ó, e é sobre isso, sobre humildade. Olha quanta humildade essas pessoas têm de dizer, epa, olha como tá fazendo bem, eu quero aprender. Eu falo isso, ó. Você pode ficar ali 10 anos para aprender? Aí eu aprendo com a experiência. Até você vai aprender. Agora, você pode acelerar o teu aprendizado e ganhar tempo?
Que tempo tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é tudo. Tempo é tudo hoje em dia, né? A gente sabe Eu falo assim, disso. quando você perde dinheiro, você recupera. Quando você perde tempo, você não recupera. Já era. Então, você quer acelerar, você quer aprender em 1 ano ou 6 meses o que você vai levar, às vezes, 5 anos para aprender. E dependendo do lugar que você estiver, você ainda vai aprender errado. Tem isso, né? Tá? Então, dá para acelerar. Eu acho que isso é uma oportunidade da enfermagem. Não só com o seu trabalho, com o meu. Muitos enfermeiros fazem isso. E a enfermagem hoje só não cresce se não quiser. Eu falo uma coisa, eu queria que você confirmasse. Seja sincera. Eu vejo a enfermagem como um oceano azul de possibilidades. Você vê isso também? Totalmente. E agora, esse é meu propósito, Éder. Enfermeiros que acreditem nisso. Agora, por que tem gente desempregada, Tânia? Porque o mercado está cada vez mais exigente. O mercado está crescendo, o mundo mudou, Éder. E o enfermeiro, ele precisa mudar a mentalidade. É uma metanoia que a gente precisa de entender que somente o meu certificado lá da faculdade... Aí entra muitas coisas, eu acho, na minha opinião, tá? Uhum. A nossa debilidade lá no ensino, que isso é geral, né? E a enfermagem não foge disso. A gente vê médicos falando isso. A gente vê outras faculdades. Então, a gente não se contentar só com esse diploma da faculdade. Pronto, me formei. Acho que o enfermeiro tem muito isso. Mudar essa mentalidade de enfermagem, eu quero fazer enfermagem porque eu quero cuidar. É muito lindo. Por amor, não. É com amor. É você se qualificar. Quanto mais valorizado você quer ser, mais você precisa crescer. Olha quanta possibilidade a enfermagem tem. Tu conhece outra profissão que tenha um leque de possibilidades como a enfermagem tem? Eu sou suspeito, né? Que eu falo isso direto. Não, eu falo também. A gente tem muitas oportunidades. Você hoje está empreendendo, ajudando outros enfermeiros. É um processo, é um caminho que podem um dia chegar a fazer o que você faz, né? E eu sempre falo, gente, empreendedorismo na enfermagem, olha quantas áreas a gente tem. Tem a área da educação que você trabalha, eu também, é comportamental, mas é a área da educação. Né? Tá ensinando algo. Tá ensinando algo. Tem aí estética, tem curativos, me ajuda aí, amamentação, tem várias áreas, perfuração, oceano azul. Agora, aquela mentalidadezinha lá de, eu pego o meu diploma, tá, agora eu acho que está aí, assim, a virada de chave. Entender que não terminou ali, começou ali. Três coisas que fadam ao fracasso, na minha opinião. Peguei meu diploma, estou numa pós-graduação e dei entrada no Corém. Estou pronto. E ainda reclama, eu acrescentaria, ainda reclama porque não passa na seleção. E fala que é experiência. E fala que é experiência e fala que QI. Você já viu isso? Às vezes eu faço live e sobe lá. Porque tudo aqui na minha cidade é só QI. Existem os QIs, não vou mentir, não vou ser hipócrita, existem. Mas o QI é bom. O QI é bom, arrume um QI, eu já falei isso, mas gente, então busque um QI. O que você fez durante 5 anos de faculdade? Não fez network, então... Você tinha meia dúzia de colegas, 5 anos, você não teve network com seus professores, com seus preceptores, com outros alunos de outras turmas. Eu sempre falo, quem startou minha carreira foi colegas meus, que já... tinham outros relacionamentos, que eles conseguiram emprego, e apareceu um emprego para ele, eu já estava empregado, viu que eu estava desempregado, falei, Éder, quer vir para o Brasília? Tem uma oportunidade que veio para mim, mas se você quiser eu passo para você. Se eu não tivesse um networking. Você entende? E aí agora, eu falo isso, sabe, Éder, pode até ser QI, tem lugares que o QI, aí a gente entra em outro, entra politicagem, a gente sabe que isso existe. Gente, não vamos acabar com as coisas ruins do mundo. Não vamos. Mas a gente precisa acreditar que o mundo pode ser melhor, que a enfermagem pode ser melhor. E a gente precisa de pessoas que acreditem nisso. Porque aquilo que a gente acredita vai ser o que vai acontecer. Então, a gente precisa acreditar. Por exemplo, de vez em quando eu tenho alunos que são coordenadores que falam assim, Éder, quem você tem para me indicar? Eu indico. Quem? O aluno que brilha, né? Porque eu tenho alunos que eu vou indicar qualquer um. Não, qual é o meu aluno que está brilhando que encaixa para aquele perfil? Então, é o QI que ele fez comigo. Exatamente. Entendeu? Ele buscou, ele conquistou esse QI. Isso. E você pode até ter um QI, né, Éder? Mas a depender da instituição que você entra, você só vai se manter lá se você mostrar que você é bom. Então, você continua tendo que se manter ali e continuar crescendo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se quiser que eu te indico, mas toda vez que alguém me pergunta, Éder, você tem alguém para me indicar? Eu falei, vou pensar. E quando tem, eu falo assim, cara, dobra o teste porque eu te indiquei.
a rocha. Porque se eu estou indicando é bom, eu não indico ruim. Porque se for ruim, eu não indico. Ruim assim, o cara não tem o perfil, não vou indicar só porque o cara me pediu. Não, infelizmente não tem ninguém. Agora, quando eu tenho, cara, pode dobrar o teste, pode arrochar. E como você indica, Éder? Agora eu vou fazer a pergunta. O que você olha assim no seu aluno para indicar esse aluno? E são vários perfis que eu olho dele, né? Que, por exemplo, primeiro aspecto desde quando eu conheço ele sempre fala que quer uma determinada área, mas a vaga não é para aquela área. Então, será que só para ter uma primeira oportunidade eu vou indicar para aquela área? Será que vai ser bom? Bom, eu fico pensando. A pessoa que me solicitar a vaga, eu faço alguns questionamentos. Tem alguma preferência por sexo, por idade, por alguma coisa? Porque tem vaga que exige, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, eu tento filtrar esse tipo de perfil ali. A questão do comportamento eu vejo também. Tem gente que fala assim, cara, você é muito bom tecnicamente, cara, mas seu comportamento não dá. Porque se você for para lá com o comportamento que você tem, você não vai ficar um mês. Porque, por exemplo, me pediram outro dia agora uma vaga para enfermeiro de pronto-socorro. Falei, cara, eu queria te indicar, mas separado, pronto-socorro, você o tempo inteiro. Então, você já avalia não só a parte técnica, mas a parte do comportamento para a vaga, se ele tem aquele comportamento e se ele pode melhorar. Talvez ele não tenha 100%, mas, cara, acho que ele consegue se moldar, crescer ali dentro. Enfim. É sobre isso, você entende que o comportamento está sempre envolvido. E às vezes a gente fala assim, né? Você é muito parado e tal. E às vezes essa pessoa ela não consegue ser de outro jeito, ela não sabe como, né? E eu me lembrei agora de uma frase que eu ouvia muito, assim. Você tem que... Dani, os técnicos estão reclamando que você está sendo muito incisiva, você tem que ser mais... E eu ficava, meu Deus, quando eu vejo, eu já fui incisiva, né? Eu lembrei disso agora. Então, o que eu preciso fazer para talvez... Às vezes você precisa mesmo ser incisiva, mas em que momento eu estou falhando, né? E geralmente essas pessoas mais tranquilas, mais lentas, e elas vão para uma emergência, elas acabam sofrendo mais, porque elas não conseguem acompanhar o ritmo. Então, num processo de autoconhecimento, ela consegue montar estratégias para que ela ou acompanhe ou mude para outra... Eu sempre pergunto, assim, você gosta de calmaria ou de correria? Eu gosto de calmaria, então terapia intensiva é bom. Você gosta de resolver problema? Pronto-socorro é excelente para resolver problema, que lá o que chega é problema. Entendeu? É o tempo inteiro problema. Então, ou seja, a pessoa tem que ter perfil, tem que gostar. Eu gosto de terapia intensiva, calmaria e ar-condicionado, né? E tem o pronto-socorro. Não, ar-condicionado é importante, eu também gosto. Pronto-socorro é aquela coisa, né? Correria e tal, é legal, mas assim, você tem que ter jogo de cintura. O paciente chegou, tá infartando, tá com edema agudo de pulmão, aí chegou a ambulância ali, cara, você tem que pensar rápido e agir. Você não tem que ver e vou ver como é. Não, você tem que agir, você tem que resolver ali a situação. Se você não tem jogo de cintura para resolver isso, você não tem perfil para a vaga. E a pessoa que ela conhece o perfil comportamental dela, ela mata essa etapa. Ela vai entender. Por quê? Por que eu falo isso, Éder? Porque as instituições boas que estão botando a pessoa... Já ouviu essa frase? A gente tem que botar a pessoa certa no lugar certo. As empresas pensam assim, porque eles querem alguém pronto. Não adianta a gente achar que... Não, eles querem alguém pronto. Então, essa pessoa... Eles sabem, às vezes, o perfil da pessoa, mas a pessoa não sabe. Não fiquei com a vaga, fica frustrada. Às vezes não era o seu perfil. E tem gente que reclama que ficou no banco de talentos, mas... Talvez o banco de talentos é uma boa. Vai aparecer outra vaga. Mas quando eu sei o meu perfil, eu já sei me comportar diferente, mostrar diferente, eu já sei falar de mim de uma forma diferente e estabelecer que eu posso alcançar, né, esse comportamento na prática. Legal. Dani, a hora vai passando, a gente já tem aí, eu acho que 1 hora de podcast. Fala pra mim o que você faz hoje aí, o seu contato, o pessoal te procurar para te seguir, para te acompanhar, para desenvolver essa habilidade comportamental, que sem isso, em 2023, ele vai ficar fadado ao fracasso. Fala aí um pouquinho pra gente aí do seu trabalho hoje. Hoje eu sou mentora de líderes, eu ajudo enfermeiras a desenvolverem as soft skills, que são as habilidades de liderança. Então, eu ajudo enfermeiros a terem comportamento e posicionamento de líder na prática, né? E eu utilizo um método, Éder, que eu criei, né? Com a minha experiência e com os cursos que eu fiz, comportamentais, coach, PNL e inteligência emocional. Então, eu uso ferramentas para desenvolver essas pessoas. Então, eu criei o método ID, que é o método de identidade, a pessoa se conhece, entende o perfil comportamental, o estilo de liderança, os pontos fortes, onde ela precisa melhorar. Depois eu parto para desenvolvimento de habilidades. Agora vamos desenvolver habilidades. Então eu levo ferramentas para essa pessoa desenvolver as habilidades dela, através da inteligência emocional.
Então, desenvolve a inteligência emocional e as habilidades comportamentais, comunicação, resolutividade, assertividade. E depois eu trago para o engajamento de equipes. Agora você está preparada para partir para o próximo passo, que é liderar a tua equipe, mapear o perfil da tua equipe, conhecer as pessoas da tua equipe, como lidar com cada perfil. Então, hoje eu tenho uma formação chamada Formação Enfermeira que Lidera. E eu faço esse trabalho. A gente faz mentoria, acompanho, como você aí, pega na mão, ajuda a desenvolver as habilidades. Na nossa mentoria a gente tem os hot seats, que é onde elas trazem o desafio e a gente orienta ali ao vivo qual o próximo passo, o que ela vai fazer. E hoje eu faço isso, amo o que eu faço, ajudar outras pessoas a... Acho que o maior segredo, assim, Éder, é ajudar esses enfermeiros a entenderem quem eles são e o potencial que eles têm, acreditarem neles mesmos para dar os próximos passos. Ah, maravilha, fantástico. E eu te conheci ali aquele dia, né, que a gente estava no congresso ali, né, foi bem bacana ali. Enfim, então, para quem está nos ouvindo aqui, qual que é a sua rede social? @dani.ritter21, Instagram. Ah, legal. Tem o YouTube também, mas eu preciso melhorar o YouTube, não... YouTube judia, é pesado. O YouTube tem que melhorar o YouTube. Por enquanto a gente está no Instagram e a gente está também no presencial. A gente vai estar em São Paulo, 24 e 25 de novembro, com o treinamento de liderança presencial. Vou contar lá com a presença do Laércio também, vai estar lá com a gente. Laércio Neves. Vai ser muito top. Não, maravilha. Dani, obrigado. Espero ver você aqui de novo para a gente discutir outras temáticas comportamentais aí, enfim. Que a gente precisa, né, Éder? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso na enfermagem. A gente precisa falar sobre isso. Porque a gente tem queixas de todos os lados, né? Se eu sentar para conversar com o coordenador, ele vai reclamar da postura do liderado e vice-versa. Então, a gente precisa disso. Legal. E eu que agradeço, tá? Agradeço demais. Eu já sou fã do teu trabalho, já te acompanho desde 2019. E é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigado. Espero você aqui para a gente discutir outras temáticas. Só chamar que eu venho. Tá bom, então. Obrigado. Até mais. Tchau, gente.